Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estamos numa série de estudos baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que acontece, a Escola Bíblica Dominical, em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, aos domingos, 9 horas da manhã, e você também é um convidado para procurar uma igreja mais próxima da sua casa e participar desta escola. E nós aqui estamos tratando desses temas que são tratados presencialmente em todas as escolas. Estamos estudando, fizemos já um estudo sobre o livro de Ruth e agora estamos numa sequência de estudos baseado no livro de Esther, mostrando através desses estudos o quão grande é o nosso Deus e o poder que está nas suas mãos para governar todas as coisas e nos dá a confiança de que o governo de Deus está relacionado com as nossas vidas, com a história da nossa família, e em tudo Deus tem o poder de agir em favor dos seus filhos. Conosco, mais uma vez, professor presbítero Jair Cardoso, que traz neste momento a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos que estão nos acompanhando para mais um programa, Palavra da Verdade, em que nós estaremos estudando a Palavra de Deus, e você com certeza será abençoado nesta noite. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela sua companhia. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, de compartilhar. E temos certeza que aonde a palavra de Deus está chegando, a vida, a esperança, ela vai surgindo, porque a palavra de Deus tem esse poder transformador. Na lição de hoje, nós estaremos estudando o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós vamos ver aqui este episódio aonde o plano maligno de Amã é revelado, e Deus concede aqui ao povo o grande livramento. O texto áureo do tema de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 21, que nos diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. A nossa verdade prática nos diz que devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. O texto de Paulo vai dizer que a autoridade ela é constituída por Deus. E nós entendemos que esse conceito, esse padrão de Deus de instituir autoridade é algo que nós devemos observar. Não significa com isso dizer que aquele que está exercendo aquela autoridade seja aquele que foi colocado por Deus. Nós percebemos que nesse princípio de autoridade, muitos às vezes chegam ao poder, governam, mas eles não estão de acordo com os padrões de Deus, embora exerçam a autoridade. E a autoridade é algo que Deus constituiu como algo que deve ser observado por todos os seres humanos, por todos, inclusive os cristãos. Porém, o cristão, ele não pode desconsiderar uma coisa, que Deus está acima de toda e qualquer autoridade. Antes de considerarmos uma autoridade, nós precisamos entender que há um Deus no céu e nele está todo o poder. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, não deixe de curtir, de compartilhar, sua participação é importante. Hoje nós estaremos estudando então o tema, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós vamos observar aqui que é uma sequência do programa anterior e nesta lição nós vamos ver como Deus trabalha, como Deus age, como Deus recompensa e como Deus pune o ódio, a perversidade e a injustiça praticada pelo ser humano. Ainda que parece por algum tempo que nada vai acontecer, que nada foi visto, a Bíblia vai ser categórica em dizer, Jesus vai afirmar que ninguém pode manter alguma coisa oculta sem que ao seu tempo isso vai ser revelado. E na lição de hoje nós vamos ver a injustiça, a perversidade e o ódio de Amã sendo revelado para o rei Assuero e a consequente punição que Amã vai enfrentar, determinada pelo rei, obviamente, mas com a ação de Deus, o plano de Deus sendo executado, porque, afinal de contas, Deus é quem governa o mundo e cuida das nossas famílias. Um tema hoje, irmão Jair, desafiador, onde nós estaremos tratando numa sequência o banquete de Esther, a denúncia e livramento, lembrando que ela já tinha feito um banquete, e naquele primeiro banquete ela recebe o rei, recebe Amã, e ela pede ao rei que compareçam eles em mais um banquete. E o rei aceita. E no intervalo de 24 horas, como nós estudamos na lição passada, acontece aquele episódio da honra de Mardoqueu, em que o próprio Amã, que desejava a morte de Mardoqueu, vai precisar conduzir Mardoqueu pelas ruas da cidade, gritando: assim Deus faz a quem o rei honra, em que aquele que estava sobre o cavalo em que Amã puxava era Mardoqueu, vestido com vestes que o rei vestia e utilizando o cavalo real com a sua indumentária real. E nós percebemos com aquilo que naquelas 24 horas de intervalo entre o banquete e esse banquete que nós vamos estudar aqui, aconteceu esse episódio da honra que Mardoqueu vai receber do rei, sendo realizada pelo próprio
Amã que queria o mal de Mardoqueu. E hoje nós vamos então estudar esse segundo banquete. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre a lição de hoje que nós vamos estudar? Bom, nós estaremos verificando que Amã, ele plantou uma semente e agora vai vir o tempo da colheita. Ele plantou ódio, ele plantou desejo de exterminar com o povo judeu e tudo aquilo que ele planejou para o povo judeu e também para Mardoqueu vai se voltar contra ele e para ele, e Deus vai aplicar nele justiça, e Deus vai honrar aquele que espera no Senhor, que confia nele, como nós vamos ver pela rainha Esther, que ela deposita em Deus, ela busca em Deus a confiança, a direção para agir no tempo certo. Então, na lição anterior a gente viu como Deus agiu para alterar o cenário que estava ocorrendo lá em Suzã, em 24 horas, que o irmão Alex falou, e nós vimos Mardoqueu então sendo honrado e Amã sendo humilhado. Teve um dia de humilhação em que ele teve que puxar, dar honra a Mardoqueu, e as condições que a gente vai ver agora são outras, até mesmo porque na lição anterior a própria mulher de Amã e seus amigos, eles já prenunciaram a derrota de Amã, e tudo isso vai ser resolvido nesse segundo banquete oferecido pela rainha Esther ao rei Assuero e Amã. Muito bem, meus irmãos, isso é o que nós vamos ver então no programa de hoje, em que vamos falar sobre esse segundo banquete realizado pela rainha Esther com seus convidados especiais, que era o rei Assuero e também Amã, a quem ela queria trazer a verdade ao coração do rei, trazer ao conhecimento do rei aquilo que estava acontecendo nos bastidores, que certamente o rei não estava sabendo. E nós vamos perceber aqui que o contexto desse evento está registrado no livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, onde nós vamos ali observar esse momento que foi decisivo na vida tanto do povo judeu como também na vida de Amã, porque ao povo judeu restou o livramento, e decisivo para Amã, porque ali restou dele a sua morte, como nós vamos ver aqui, no planejamento que ele tinha para conduzir à morte Mardoqueu, a quem ele considerava seu inimigo, foi a morte que ele acabou sofrendo. E vamos ver aqui que, embora ele tivesse tramado a destruição do povo de Deus, Deus reverte aqui essa situação toda, exaltando tanto Esther quanto Mardoqueu, nesse contexto aqui de injustiça que eles estavam enfrentando. Aliás, é algo tão dominante aqui, que nós vamos perceber, irmão Jair, que o próprio rei percebe que há uma injustiça que está sendo feita ali. Porque quando nós abordarmos o ponto, nós vamos perceber que o rei vai ficar furioso quando ele souber o plano que havia de extermínio de um povo que estava sob o seu império, e ele vai entender que isso era uma injustiça e algo que de fato vai mexer com o seu coração. Você está no programa Palavras da Verdade, estamos estudando hoje livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a 10, onde nós vamos tratar do banquete de Esther, denúncia e livramento. Irmão Jair, temos aqui no ponto 1 para nós abordarmos sobre o banquete e a denúncia. O que nós podemos comentar sobre esse tópico, irmão Jair? Nós estamos falando sobre o segundo banquete, então, oferecido pela rainha Esther ao rei Assuero e Amã, e neste banquete vai ocorrer a denúncia de Esther sobre o risco de vida que ela está passando, e também o povo judeu. Nós vamos ver a instabilidade de Amã nesse dia tão terrível para ele, daquilo que ele plantou, ele vai estar colhendo nesse dia, que no desenrolar, a cena vai se desenrolar nesse banquete, e o rei Assuero, então, ele vai estar ansioso e vai pedir para Esther, então, para ela manifestar qual a petição que ela tem, que tanto está postergando para fazer para o rei. Então nós vamos ver a estabilidade de Amã, um dia terrível para Amã. Cedo ele saiu de casa, determinado então para conseguir do rei a ordem para enforcar Mardoqueu, aquele judeu que não se declinava para Amã. Durante todo aquele dia, foi um dia ruim realmente para Amã, porque ele esperava conseguir o enforcamento de Mardoqueu, mas ele teve que sair como guia para o cavalo que transportava esse seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã, e ainda glorificando, né, exaltando a Mardoqueu. Na sua casa, juntamente com a sua esposa e com seus amigos, ele houve uma sentença também naquele dia totalmente desfavorável para ele. E assim que ele estava conversando na sua casa, e a sua esposa disse: olha, se Mardoqueu já prevaleceu sobre você, possivelmente você não vai prevalecer. Amã começou a cair.
E nesse diálogo chegou de uma maneira apressada os servos do rei para conduzir Amã até o banquete preparado por Ester para aquela noite. Então o banquete é chamado na palavra ali como o banquete do vinho. E nós temos que entender que esse banquete era no contexto de um reino pagão, o reino da Pérsia, no qual, em todos os demais reinos pagãos de toda a história, sempre o uso do vinho era comum nas festas e banquetes, mas o Antigo Testamento ele é enfático quanto às terríveis consequências do uso do álcool. Nós vamos ver em Gênesis no capítulo 9, também no capítulo 19, a gente vai ver aí as consequências do uso do vinho de uma forma em que a pessoa venha se embriagar. Havia também no Antigo Testamento uma proibição expressa para os sacerdotes o consumo do vinho, Levítico capítulo 10, e também uma demonstração, através disso, de demonstrar uma clara distinção entre o santo e o profano. Também a abstinência do vinho era uma condição para o voto do nazireado, está em Números capítulo 6, verso 2 ao 4. E nós vemos no Novo Testamento o ensino aqui de não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, verso 18. Nós devemos, todo o Antigo Testamento ele vai estar nos colocando na seguinte situação, que nós devemos fugir da aparência do mal, nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. A palavra vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas esse é o banquete, então, em que Ester está apresentando para Amã e para Assuero, e Assuero estava, então, numa situação de determinação, queria saber logo o que estava inquietando tanto a rainha, a fim de que ele pudesse atender ela com prontidão. O fato de Ester comparecer na presença, na presença do rei, correndo o risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que estava afligindo a rainha Ester, com certeza levou Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí a prontidão, então, do rei de dirigir para Ester e dizer: qual é a tua petição, rainha Ester? Qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. E a essa altura, com certeza o coração de Ester, ela está numa situação de ansiedade, de acelerado até, porque ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, aquele que pretendia exterminar, de matar todos os judeus. E teria que ser firme, Ester teria que ser firme em sua declaração, e ela revelou, sendo uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Então a gente vê que ela foi guiada por Deus, ela manteve o tempo certo, no tempo correto, ela vai oferecer então a petição ao rei Assuero, e nós vamos ver isso no próximo tópico. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 1 falando sobre esse contexto do banquete e a denúncia de Ester com relação ao evento, ao que estava acontecendo aqui nesse contexto. O que chama a atenção, irmão Jair, é que essa instabilidade aqui de que Amã está vivendo. Ele vai viver várias situações. Nós vamos perceber que uma hora ele está eufórico, porque ele está vendo que o plano dele já estava em andamento, pronto para ser executado, e ao ponto de que ele próprio já tinha, inclusive, como nós vamos ver na sequência, uma forca preparada, numa altura enorme, ou seja, segundo as medidas de 20 a 25 metros, uma forca, para que fosse feito ali um espetáculo, de modo que todos pudessem ver o que acontecia com aqueles que não reverenciavam ao Amã. Então, nesse contexto, ele está num momento de euforia, mas daqui a pouco ele vai no banquete real, ele tem lá um convite para um outro banquete, 24 horas depois acontece ali o intervalo e nós percebemos então, ele vai ter que honrar Mardoqueu, ele volta para sua casa e aquela confiança que ele tinha, a sua esposa já começa a dizer: olha, a tua situação tá ficando difícil, dificilmente você vai sair dessa. Então, ele vai transitar nessa instabilidade aqui, tanto de uma confiança que ele tinha para essa situação aí de perda de controle e até de humilhação e morte, como nós vamos ver na sequência. E percebemos aqui que ele estava nesse contexto desse banquete do vinho, e bem mencionado aqui pelo irmão Jair, que nós precisamos entender que esse contexto era um contexto onde os povos antigos utilizavam da bebida, mas não é uma recomendação. Nós percebemos que a Bíblia ela apresenta textos que são
textos descritivos e não normativos, não somente normativos. Tem textos descritivos e textos normativos. Alguns textos, eles apenas descrevem os eventos que ali estão acontecendo, mas não estão recomendando o uso. E é o que está acontecendo aqui, apenas um relato de como era feito esses banquetes naquele período. E o interessante, irmão Jair, que o vinho, ele traz representação tanto de alegria como de juízo. Quando nós vamos olhar o simbolismo do vinho, ele traz o simbolismo da alegria, da celebração, do júbilo, mas também há um contexto, especialmente quando associado o processo da fabricação do vinho, que é o esmagar as uvas, e aí nós vamos lá em Isaías 63, 3, onde a ira de Deus estava ali representada pelo esmagar as uvas. Então, nesse banquete do vinho, ele teria aqui duas coisas acontecendo. Primeiro, nós vamos ver esse processo de juízo da parte de Deus e que vai ser executado pelo rei Assuero com a condução da morte desse homem e a punição que ele deveria receber. E também de júbilo, de alegria, porque neste banquete, neste evento realizado pela rainha Esther, estaria então acontecendo o grande livramento do povo de Deus. Veja que coisa extraordinária é ver que quando Deus faz as coisas, ele faz completo. Ele não deixa as coisas pela metade. Nós, seres humanos, temos a capacidade e muitas vezes temos o hábito de deixar as coisas por fazer. Depois nós concluímos, depois nós terminamos. Uma coisa que começamos a fazer, deixamos para outro dia para terminar. Deus, ele é um Deus que quando ele decide fazer, ele faz por completo. O processo dele às vezes é lento, aparentemente demora a acontecer, mas quando ele faz por completo. Então a alegria que vai estar nesse ambiente aqui vai ser por parte do povo judeu, que vai receber o livramento, como nós já vamos ver na sequência, e também o juízo e a ira de Deus manifesta na vida deste homem mau chamado Mardoqueu. Você está no programa Palavras da Verdade, nós estamos estudando o capítulo 7, versículo 1 a 10 do livro de Esther, o livro que conta a história do povo judeu no período em que o povo estava retornando já do cativeiro, e esse evento acontece na capital do reino da Pérsia, né, uma das capitais que era no território de Suzã. Irmão Jair, o tópico 2 vai mostrar então aqui a fúria do rei. Parece que ele não sabia do evento que estava acontecendo, alguma informação não estava completa para ele, porque ele vai ficar revoltado. O que nós podemos entender sobre esse tópico, irmão Jair? Nós vamos ver, em primeiro lugar, que a fúria do rei contra a injustiça vai partir da revelação que Esther vai trazer para o rei diante da indagação do rei. E aí o rei Assuero vai ficar surpreso. Quem fez isso? Quem deu essa ordem de exterminar o povo, de matar a rainha? E nós vamos ver então essa reação do rei, como é que o rei vai agir, o rei Assuero vai reagir a essa revelação desse plano, que a reação será de fúria contra a injustiça. Em primeiro lugar, a revelação do plano Esther, então, ela vai detalhar ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era, em primeiro lugar, a preservação da sua vida e do seu povo, os judeus. E ela vai dizer, está registrado em Esther capítulo 7, verso 4, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther, ela fez o rei ver o absurdo desse plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos que era tão comum naquela época. E se fosse simplesmente uma venda de escravos, Esther disse que não iria incomodar o rei. A pergunta que Assuero fez foi: quem fez isso? Essa pergunta, ela pode parecer estranha, mas não era razoável que ele não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Nós entendemos que quem está numa posição de governo, numa posição de liderança maior, ele vai tratar de assuntos macros, mas muitas vezes ele não tem aquela informação detalhada sobre todos os assuntos. Até mesmo os pais, muitas vezes as coisas estão acontecendo próximas a ele e ele não está enxergando, os olhos deles não estão vendo aquilo que está acontecendo, às vezes próximo, como nós falamos, embaixo dos seus narizes, não estão percebendo. Então pode ser até razoável que Assuero estivesse surpreso com essa notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa
deu-se ao fato do rei Assuero saber que a rainha Esther era judia, do mesmo povo em que foi assinado aquele decreto para exterminar o povo judeu. De qualquer forma, era um resultado do excesso de poder concedido a Amã. Como é perigoso o excesso de poder na mão de uma única pessoa, seja ela numa nação, seja ela numa nação estrangeira ou em qualquer lugar. O abuso de autoridade é sempre perigoso. Mas Assuero, ele amava Esther e começou a vir na consciência dele que Amã, ele foi longe demais. Nós verificamos que nas famílias ou em qualquer outro grupo de relacionamento social, a convivência legítima, ela deve ser respeitada, respeitosa, entendendo os limites e não abusar o direito ou de medir força no estilo ou ele ou eu. E fazer isso atrai o mal para si mesmo como um efeito bumerangue, como vai acontecer aqui na história de Amã. Nós vamos ver a reação do rei, como o rei vai reagir a essa revelação de Esther, do plano estabelecido que a Esther está revelando para o rei. O rei, então, ele é provável que a consciência dele tenha sido ativada quando ele entende o tamanho da injustiça que está sendo feita aos judeus, o povo da sua rainha. E com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. Esther, na direção de Deus, ela organiza o primeiro banquete, ela espera o segundo banquete na presença do rei e de Amã, ela vai então revelar, responde ao rei na cara de Amã e vai dizer: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus capacita a pessoa no momento certo. A voz em favor do que não se podem defender é erguida, é levantada nesse momento. Esther, ela age de uma forma sem medo, de uma forma no tempo certo, ela não foi precipitada, ela não foi tardia, ela chegou no tempo certo para dirigir a palavra, para revelar quem era esse autor desse plano. E nós não vemos Esther acusando o rei, não vemos ela dizendo que Assuero assinou o decreto, deu o anel para Amã, não. Ela coloca somente colocando que o mau Amã é que fez todas essas coisas. Com isso, ela não incentivou um motim ou qualquer expediente violento, confiando na sua própria força. Ela confiou em Deus. Ela manteve a confiança em Deus. Na hora certa, ela agiu no lugar certo, na maneira certa. Tudo isso, Deus conduzindo Esther. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, o mau Amã já estava apavorado. A reação que Amã teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia, porque ele sabia que a situação dele não era boa. Mas a situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sob o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do rei? Muito bem, meus irmãos. Vimos então o tópico 2 falando sobre a fúria do rei contra a injustiça. Aliás, esse é um tema que vale a pena nós observarmos a respeito da injustiça. E nós vamos perceber que Deus espera de que o homem pratique a justiça. Se nós formos para o livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6 e o versículo 8, o profeta vai dizer assim: ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias aqui está fazendo levando o povo a um julgamento diante de Deus e está colocando para eles que eles têm as razões para fazerem o que é certo, porque Deus já havia declarado para eles o que eles deveriam fazer. Todas as fontes da parte de Deus para que eles realizassem o bem estava à sua disposição, e eles haviam recebido uma ordem de Deus, um pedido de Deus para que eles praticassem a justiça. Deus espera que o ser humano, que o crente, pratique a justiça. É bem comum nós vermos na atualidade uma realidade de injustiça. Nós vemos muitas injustiças em vários campos da sociedade. Nós vemos no judiciário,
nós vemos em executivos, nas políticas públicas que são tomadas, enfim, vemos essa injustiça tomando a conta da sociedade. Mas esse pensamento injusto, essas práticas injustas não devem estar no coração daquele que conhece a Deus. Pois Deus declara na sua palavra que ele espera que nós pratiquemos a justiça. Ou seja, quando nós praticamos a injustiça, ou seja, a ausência da injustiça, nós tratamos as pessoas de forma desigual, nós tratamos as coisas de forma imparcial, ou muitas vezes utilizamos do abuso de poder, que é, no caso aqui, o que estava acontecendo com Amã. Amã, tendo em vista do reconhecimento do rei, do cargo importante que ele exercia diante do rei Assuero, as suas práticas de injustiça dominaram a sua vida. E ele passou a utilizar-se do seu posto para praticar a injustiça quando persegue um povo que não havia feito nada para ele. E aí nós já vimos em programas anteriores que, historicamente, havia um problema do seu povo, da sua origem, com o povo de Israel. Então, e aí ele via, ali tinha um problema geracional, não somente pontual de Amã com o povo judeu. Mas a prática da injustiça é algo que Deus repudia e nós não podemos adotar isso na nossa vida. Aliás, temos que esforçar-nos praticarmos a justiça. A Bíblia Sagrada diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Embora hoje nós estamos vendo essas injustiças no mundo onde nós vivemos, nós sabemos que um dia nós seremos saciados da justiça, porque Deus fará justiça por nós. Nós não devemos ter o pensamento justiceiro, de querer nos colocar na posição de impor justiça, mas nós temos o dever, como salvo de Cristo, como filhos de Deus, de buscar e praticar a justiça em todas as esferas da nossa vida e, muitas vezes, nos colocar em posição de injustiça, de injustiçados, para fazer aquilo que agrada a Deus. A revelação do plano de Amã ao coração do rei perturbou muito o rei. E o rei expressa dizendo: quem é este que fez tal coisa? Quem fez este mal? E aí me lembra do episódio de Gideão, irmão Jair. Quando o Gideão ele tem um encontro com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor manda que ele, além de construir um altar, que ele derrube o altar de Baal. E os homens vão acordar no dia seguinte e vão perceber que os altares haviam sido derrubados. Inclusive o altar da casa do pai de Gideão. E aí aqueles homens vão perguntar: quem fez isto? É interessante que nem o próprio pai de Gideão sabia o que seu filho havia praticado. Isso, então, é possível nós observarmos acontecer num reino tão grande, nesse império tão grande que era o Império da Pérsia, e que Amã preparou tudo para que aquele plano dele fosse executado, inclusive com a autorização do rei, sem que o rei propriamente tivesse o conhecimento de tudo que ele havia, inclusive, autorizado com o anel do seu dedo para que fosse realizado. Mas ao momento que o rei entende que o plano dele, inclusive, era ferir, inclusive, sua esposa, o rei Assuero ficou perturbado. Ele ficou fora de si e ele, inclusive, sai do ambiente ali para tentar encontrar uma solução para aquele problema, tendo em vista de que o homem pela qual estava sendo acusado daquele mal era um homem de sua total confiança. Era um homem que tinha um alto poder na sua vida, no seu império, no seu reino. Mas o rei, ele não vai hesitar de praticar a justiça, de corrigir aquilo que havia sido feito, pois, afinal de contas, ele percebe que Amã havia extrapolado os limites que poderia ter sido feito. Jamais aquele rei pensava em matar um povo por qualquer razão que fosse tal qual o que estava no coração de Amã, porque não haviam justificativas ali que colocassem, que dessem, que fundamentasse aquilo que Amã desejava fazer. E o rei, então, ele vai fazer com que Amã seja punido. Mas antes disso, Amã vai implorar pelo perdão da rainha Esther, que intercedendo a ela para que ela intercedesse ao rei pelo perdão. A vida de Amã não estava fácil. E aí nós percebemos que, embora o erro ele possa parecer compensar num determinado tempo, a consequência do erro ela surge. Nada fica oculto para sempre, e aquilo que o homem plantar, diz o escritor sagrado, ele também ceifará. Na nossa vida, nós podemos desfrutar de frutos da justiça que praticamos,
ou também da injustiça que praticamos, tendo em vista desta lei da semeadura, que ela é fiel e de que ela não falha. Deus é justo em todo o tempo e em todas as esferas da nossa vida. Irmão Jair, vamos ao tópico 3, onde nós vamos falar então sobre esta virada que vai acontecer aqui então e o grande livramento do Senhor para o povo judeu. Você está no programa Palavras da Verdade, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e de compartilhar. Desta forma você proporciona para que este programa chegue ao maior número de pessoas e com isso mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Irmão Jair, o grande livramento, o que nós podemos ver do que concluiu-se aqui neste banquete? O que Deus... Nós vimos então que a reação do rei Assuero naquele banquete foi uma reação ele ficou furioso, saiu para o jardim para refrescar, para ver o que ele iria fazer, e quando ele retorna ele vê Amã se prostrando sobre a sua esposa, sobre a rainha, e a coisa ficou pior. E essa situação toda, essa reação do rei Assuero, ela foi vista pelos servos que estavam ali, com certeza, servindo aquele banquete, e essa foi uma reação física, foi uma reação verbal, e que o rei Assuero demonstra, e com isso, com essa reação tão enérgica, tão furiosa, os servos que estavam ali, aqueles que estavam servindo o banquete, eles entenderam que a morte de Amã estava decretada. E depois que o rei se redobrou do seu furor, por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos então cobriram o rosto de Amã, porque é um costume persa, eles cobriam o rosto daquele que o rei havia condenado. Então essa condenação já foi demonstrada por essa atitude, cobriram o rosto de Amã. E a história da forca que foi preparada no dia anterior, que foi preparada para Mardoqueu, essa história chegou até o palácio e chegou de uma forma, como o irmão Alex referiu, nada fica em oculto que não venha a ser revelado, conforme a palavra de Deus nos coloca. E um dos servos, um dos eunucos que serviam o rei, chamado Arbona, a palavra coloca o nome desse eunuco, sabia até do tamanho dessa forca, 50 côvados de altura, ou seja, cerca de 22 metros de altura, feita lá na casa de Amã. Não se sabe qual o motivo que Amã preparou uma forca tão alta, mas seria talvez para promover um grande espetáculo público para que todos vissem Mardoqueu, aquele que não se dobrou para Amã, sendo enforcado. Mas agora o que o público vai ver é Amã sendo enforcado, porque os ventos mudaram na vida e na história de Amã e de Mardoqueu. Até aquele dia, o dia do banquete, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez aquele que detém um comando, detém uma mão autoritária, ele não fosse tão querido assim na corte lá da Pérsia. Bastou uma única oportunidade para que os oficiais do rei eles tivessem a iniciativa de sugerir a execução de Amã, informando ao rei, informando a Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Nós vemos então em ambientes de poder, principalmente nessa época que antecede as eleições políticas, né, irmão Alex? Impera um certo sistema de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade, não só no meio político, mas também em todo o ambiente de poder, toda a esfera de poder. Talvez Arbona aqui, esse eunuco, ele até tenha feito parte do grupo de servos que denunciou o próprio Mardoqueu para Amã, mas agora ele soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou o rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi também sutil, dizendo para o rei, aquele que falara para bem do rei. Então estava colaborando com o rei, e essa insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Então nós vemos aqui um grande livramento que Deus está concedendo para fazer justiça. Aquele que plantou a forca, ele vai colher dessa forca. Aquele que plantou o ódio, ele vai colher o ódio. Aquele que planejou, maquinou o mal, esse mal está se voltando para ele. É assim que aconteceu com Amã. Amã foi um homem que preparou a cova para uma outra pessoa e ele está caindo na própria cova que ele preparou. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí sobre essa situação do livramento que vai acontecer aqui quando a história da forca chega ao palácio. E de forma muito rápida o cenário mudou completamente, drasticamente para Amã, tendo em vista de que
Aquilo que ele havia planejado para outros acontece para ele. Vemos aí então sobre essa perda de controle, né? Quando o rei sai do recinto, Amã perde completamente o controle e ele vai se jogar em cima da rainha. Olha o absurdo do descontrole que esse homem estava. E ele começa a interceder para que ela, que no caso a rainha Esther, intercedesse por ele. E aí vemos claramente uma situação que ele piorou ainda mais e acelerou o processo de punição para ele, tendo em vista de que ele estava agindo de uma maneira que o rei interpretou como sendo algo afrontosa à autoridade do rei. E nós vemos aí que o Amã, as atitudes dele refletem aquilo que ele era internamente, né? Ele era alguém vazio de qualquer base sólida de moral, de comportamento, mas era alguém que tinha as suas bases de ação, de comportamento com vistas no poder. E isso é um perigo muito grande, onde quando as pessoas elas reduzem-se a viver a sua vida em torno da luta pelo poder, da conquista do poder, de manter-se no poder. E percebe-se que pessoas que vivem dessa maneira, elas não trazem uma bagagem de controle, de fundamento na sua vida, e em circunstâncias como essas, elas tendem a se afundarem cada vez mais. As lições que este homem traz, que esse homem representa toda a força maligna contra o povo de Deus, contra os planos de Deus, mas que também traz um exemplo de ser humano da qual nós precisamos evitar. Olhar o exemplo do seu comportamento e vermos o quanto nós precisamos evitar para que não venhamos cair nas mesmas práticas de orgulho, nas mesmas práticas de injustiça, nas mesmas práticas de vaidade, tudo isso levando a uma queda, e essa queda, ela, de fato, ela é grande. No caso aqui de Amã, resultou na sua morte. Nós podemos observar que, com tudo isso, nós aprendemos um exemplo de que o orgulho, a maldade, quando ela se torna, o orgulho e a vaidade e a maldade se tornam base da construção da prática de vida de alguém, nós percebemos que a vida dessa pessoa se torna frágil e ela constrói para ela uma forca. Ela constrói para ela uma queda da qual muitas vezes é impossível de se levantar. No caso aqui de Amã, ele não teve uma alternativa. Quem sabe alguém que está nos acompanhando nesta oportunidade está com a sua vida precisando alinhar-se com a palavra de Deus. Hoje é tempo de você colocar a sua vida no altar do Senhor. Alinhar a sua vida espiritual com a palavra de Deus. As práticas da sua vida no seu trabalho, as práticas na sua vida, nas suas relações pessoais, todas elas precisam estar alinhadas com os padrões da palavra de Deus, com a justiça, com a humildade, com o olhar altruísta, assim como Cristo fez. A Bíblia vai nos mostrar que Cristo é o exemplo da qual nós precisamos seguir. Então é tempo de alinhamento com aquilo que o Senhor deseja de nós, práticas de justiça. E se você que está nos acompanhando é uma pessoa que está vivendo um momento de injustiça, eu peço para você descansar no Senhor, porque Ele é aquele que pode e que tem o poder de realizar e de executar a justiça perfeita. Este é o programa Palavras da Verdade, lição de hoje, lição 12, falando sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema abordado de hoje, irmão Jair? Nós vimos na lição de hoje o fim que teve Amã. Ele montou uma forca e ele acabou sendo o agente que foi para essa forca. Esse foi o fim de Amã. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus está em que ele se converta e viva. Porque essa vida, ela vem de Jesus Cristo, a vida eterna. Então, o prazer de Deus é ver a pessoa se converter e ter essa vida eterna. Mas nós vimos aqui que o que levou Amã à perdição foi o espírito rebelde e insistente em fazer o que é errado. Insistir na sua soberba, insistir na sua autossuficiência, insistir nos seus desejos de ser honrado por todos. Nós vemos que Amã ele deu lugar a tudo isso, e também ele deu lugar ao ódio, planejou de forma
implacável, de uma forma cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. E ele foi enforcado na própria forca que preparou. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, nos livre do nosso coração de toda a maldade. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Hoje nós estudamos, então, esse momento de virada na história do povo de Deus, onde o decreto aqui, ele passa por uma mudança e nós vamos perceber e vamos estudar no próximo programa sobre a reviravolta efetiva do que aconteceu na história do povo de Deus. Hoje, no programa, nós estudamos, então, que aquele que perseguiu o povo de Deus, acabou ele sendo morto, punido pelo rei, porque entendeu que ele estava agindo de forma injusta e as suas práticas eram práticas que não estavam de acordo com aquilo que o rei desejava. E nós vamos entender no programa que vem como fica o decreto que o rei havia, tendo em vista de que Amã havia elaborado todo um contexto ali de plano para a execução do povo de Deus, com a morte do povo de Deus, e vamos ver como que fica esse decreto, tendo em vista que o rei havia selado esse decreto com o seu anel real. Então, no programa que vem, nós vamos estudar como isso aconteceu e como se efetivou este grande livramento, tendo em vista de que, no programa de hoje, nós aprendemos que o perseguidor do povo de Deus acabou ele sendo morto pelas suas práticas de injustiça, reconhecida pelo próprio rei Assuero, o qual Deus usou para executar a sua justiça. Deus é um Deus de justiça e a justiça de Deus não tarda. Nós queremos orar por você nesse momento e queremos desejar que Deus abençoe a sua vida e que, se você está vivendo um tempo de injustiça, descanse no Senhor. Quem sabe você tem sofrido perseguições, quem sabe você tem sofrido calúnias, quem sabe a sua família tem sido alvo de perseguições. Eu quero dizer para você, descansa no Senhor. Quem sabe pessoas más, assim como Amã, se levantaram sem causa contra a tua vida, contra teu ministério. Eu quero dizer para você, descansa no Senhor. A justiça de Deus, ela é perfeita e ela não falha. Deus está agindo nesse contexto para aperfeiçoar tua vida, aperfeiçoar tua fé, te fortalecer e te conduzir para o lugar que Ele tem planejado para a tua vida. Nós aprendemos no programa de hoje que a sabedoria de Esther, a sua força, a sua capacidade de ser uma pessoa decidida, fez com que ela alcançasse o grande livramento para o povo de Deus e que o inimigo dela fosse derrotado. Então, quem sabe você está precisando de força, o Espírito Santo de Deus te renova neste momento. Quem sabe você está precisando de luz para o teu caminho, de direcionamento, o Espírito Santo, pela sua palavra, te guiará e te dará direção, pois afinal de contas a palavra de Deus nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Queremos orar por você nesse momento. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, chegamos à sua presença, agradecendo por estarmos aqui neste programa, Senhor, neste momento meditando sobre a tua palavra, Senhor, e na tua fidelidade, que tu és um Deus que não falha, um Deus que não muda, e que nenhum dos teus atributos, Senhor, excedem a outros ou são diminuídos em detrimento a outros, Senhor. Todos os teus atributos estão em perfeita harmonia e em perfeita execução. Ainda que o Senhor seja um Deus de amor, o Senhor também é um Deus de justiça. Ainda que o Senhor seja um Deus longânimo, o Senhor também é um Deus de justiça. E nós percebemos, ó Deus, embora o mal por um tempo triunfou, Senhor, mas no final a tua justiça executada trouxe livramento, trouxe proteção, trouxe paz para o teu povo, trouxe alegria, Senhor, que havia fugido do coração dos teus filhos. Quem sabe as pessoas que nos acompanham, Senhor, nesta hora estão vivendo esta circunstância, Senhor. A alegria se foi, o sorriso virou choro, a alegria virou tristeza, Senhor. Aquilo que, Senhor, que era júbilo passou a ser, Senhor, um sentimento fúnebre dentro do lar, dentro da família. Mas nesta hora nós queremos orar, Senhor, interceder por cada um e pedir que a restauração esteja acontecendo dentro de cada lar e de cada família, Senhor. Restaura o casamento, restaura, Senhor, a comunhão entre pais e filhos, Senhor. Faça a tua obra grandiosa dentro desta casa, dentro deste lar, desta família. Senhor, se alguém está aqui nesta hora entregando a sua vida a Ti, Senhor, como Salvador, e eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre estas pessoas, agindo, convencendo, libertando, transformando e purificando. Ó Deus, quem sabe alguém está alinhando a sua vida, Senhor, quem sabe algumas decisões erradas, Senhor, talvez muitos que clamam pelo Teu nome, que buscam a Tua face, têm se colocado muitas vezes, Senhor, em condição de injustiça contra os seus irmãos, com calúnias, com difamações, Senhor, com palavras, Senhor Jesus, que feriram, Senhor, a reputação um do outro, mas que
o Senhor traga, Senhor, perdão neste momento, força para que o teu filho consiga, Senhor, corrigir os seus erros e caminhar pelo caminho da justiça, que é o caminho que o Senhor espera que cada um de nós trilhamos. Obrigado pelo irmão Jair que aqui esteve e por todos os nossos ouvintes, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus te dá força. Se você não consegue, o Espírito Santo de Deus, ele te renova. Irmão Jair, suas considerações finais. Bom, nós vimos que o agente chegou ao fim, Amã chegou ao fim, mas ficou o decreto. O decreto vai exterminar o povo judeu, inclusive a rainha Esther. O que fazer? Nós vamos ver na próxima lição que Deus estabelece o direito de defesa para o povo judeu se defender desse decreto, dessa sentença de morte que estava decretada. Muito bem. Meus irmãos, chegamos ao final do programa. Como o irmão Jair mencionou, no próximo programa, então, nós concluiremos essa série, baseado, então, aqui no livro de Esther. Já havíamos estudado 5 programas, estudamos sobre o livro de Ruth, e no próximo programa encerraremos essa série para, posteriormente, iniciarmos uma nova série. Deus abençoe a você, um ótimo final de semana. Até o próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor.